Sou o professor Felipe Garcia, mestre em Direito Civil, idealizador desse grande projeto que é o TCC do Direito. E hoje eu convidei aqui uma grande e querida aluna, Paloma, para que ela pudesse treinar comigo a apresentação do TCC dela, que vai acontecer na próxima semana. Então, nós vamos fazer aqui uma banca simulada. Preste atenção, ela vai fazer uma apresentação de 10 minutos, contando um pouco da pesquisa dela. Ela recebeu anteriormente algumas orientações de como fazer esse roteiro, de como ela tem que preparar a sua apresentação. E assim que ela finalizar, eu vou fazer o meu feedback. Eu vou mostrar para ela o que foi legal, o que ela pode manter, o que ela pode melhorar. Então, assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai te dar muitos insights, muitas boas ideias para que você possa adotar aí na sua apresentação. Vamos lá? Olá, boa noite a todos. Estamos aqui agora para iniciar a apresentação do trabalho de conclusão de curso da aluna Paloma Pinheiro, cujo título é A Responsabilidade Civil do Advogado nos Casos de Estelionato Judicial. Paloma, você tem 10 minutos para a sua apresentação, pode ficar à vontade e pode iniciar a sua apresentação. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer meu professor, meu orientador, professor Mestre Felipe Rodrigues Garcia. Desde já, gostaria de expressar toda a minha gratidão pelos esclarecimentos e o acompanhamento durante a escrita dessa pesquisa. Cumprimento e agradeço também a minha banca examinadora, mestre Leandro Barbosa Silva e mestre Ana Flávia Machado de Oliveira. Gostaria de expressar todo o meu contentamento em ser examinado por uma banca por grandes profissionais. Desculpa. Por fim, cumprimento e agradeço a presença de todos que vieram prestigiar a apresentação e resultados da minha pesquisa. O tema da minha pesquisa é a responsabilidade civil nos casos a responsabilidade civil do advogado nos casos do estelionato judicial. Para poder melhor conceituar o presente tema, tem-se o seguinte caso que foi julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 2023, uma advogada impetrou um habeas corpus contra uma decisão da Justiça Estadual, a qual determinou a sua prisão pelo crime de estelionato. Essa advogada, em suas alegações, falou que a conduta por ela praticada não se enquadraria em si no estelionato. O desembargador, a qual julgou o seu habeas corpus, realmente, em suas razões, esclareceu que a conduta da advogada na situação não seria estelionato, mas sim o estelionato judicial, a qual era o uso do processo judicial para oferir lucros ou obter vantagens indevidas, por meio de uma demanda judicial. Essa advogada, na verdade, foi condenada na primeira instância, porque ela ajuizou diversas ações contra o seguro DPVAT referente a acordos feitos com alguns de seus clientes. Essas demandas foi fácil de realmente acreditar-se na idoneidade dessas demandas, porque essa advogada já era representante judicial dessa seguradora. Então, quando ela entrava com os acordos, já acreditava-se tratasse de acordos verídicos. Só que no decorrer dessas ações, começou-se a intimar as partes dos acordos para comparecerem ao processo e essas partes alegavam não ter firmado nenhum tipo de acordo. Decorrente disso, percebeu-se que diversas ações dessa advogada eram fraudulentas em si, né? Que esses acordos firmados eram falsos e, por esse motivo, ela foi condenada por estelionato, a qual o desembargador acolheu o pedido dessa advogada, né, do habeas corpus, porque a sua conduta era penalmente atípica, conforme o desembargador esclareceu. Mas ele também falou que, apesar dessa impossibilidade de responsabilização, de criminalmente, né, essa tipicidade da conduta do estelionato judicial, ela poderia ser responsabilizada civilmente, ou pela litigância de má-fé no âmbito civil, ou pelo âmbito administrativo pela OAB. Daí surgiu a dúvida de que se realmente seria possível aplicar a litigância de má-fé no caso do estelionato judicial. Aí daí surgiu o questionamento: quais são os fundamentos jurídicos que permitem a responsabilidade civil do advogado
nos casos de estelionato judicial. Decorrente disso, a hipótese levantada para a presente pesquisa inicialmente foi o advogado que comete estelionato judicial, ele quando comprovada a sua má-fé e a sua intenção de lesão judiciária, deverá ser responsabilizado civilmente, visto o dano causado ao Poder Judiciário, e deverá indenizá-lo por todos os danos causados, todos os danos decorrentes do processo. Além disso, quanto aos objetivos, o objetivo geral foi analisar essa possibilidade, né, da responsabilidade civil quando é configurado os casos de estelionato judicial. E desculpa, Felipe. Os objetivos específicos foram conceituar o estelionato judicial, analisar a presença de elementos a respeito da responsabilidade civil, nos casos como o nexo de causalidade, o dano e a ação. Diferenciar também o estelionato judicial da fraude processual e da litigância de má-fé, e verificar os efeitos danosos à vítima e as possíveis indenizações admitidas pelo Código Civil. No que diz respeito à justificativa dessa pesquisa, ela se mostra importante e relevante por ser um tema atual e que tem por finalidade compreender a responsabilização do advogado nos casos de estelionato, uma vez que, mesmo com as penalidades aplicadas pela OAB, não isentam de ser responsabilizados civilmente. Além disso, por ser uma conduta atípica criminalmente, essa questão deve ser voltada mesmo para o âmbito civil. Acerca da metodologia, por se tratar de uma pesquisa bibliográfica por meio de documentos e ter sido feita uma análise qualitativa utilizando-se de doutrinas, leis, jurisprudências e artigos, foi usado um método de abordagem hipotético dedutivo, onde que seriam formuladas hipóteses para poder esclarecer o problema de pesquisa, né? A respeito do procedimento empregado, foi utilizado o método estruturalista, visto que busca verificar as possíveis vítimas do estelionato judicial. Com o marco teórico, buscando esclarecer melhor a hipótese dessa pesquisa, optou-se pelo princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé pode ser compreendido como comportamento leal e ético do advogado, que pode ser um comportamento ético e leal, conforme preceituam os doutrinadores Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona. Eles esclarecem que a boa-fé é, antes de tudo, uma diretriz principiológica de fundo ético e espectro eficacial jurídico. Ele traduz que o princípio ele tem um substrato moral e que ganhou diretrizes e que ganhou contornos e matriz de natureza jurídica congente. Vale esclarecer também que no âmbito jurídico brasileiro, a boa-fé ela foi inicialmente inserida no Código Civil em 2002, com a boa-fé objetiva. Em o Código de 1916, né, o anterior ao atual, o que está vigente atualmente, não falava nada a respeito da boa-fé. Portanto, se presumia apenas a existência de uma boa-fé meio abstrata, em sua questão subjetiva. O Código de Processo Civil também trouxe a boa-fé, o novo Código em 2015, esclarecendo em seu princípio 15 que aquele que participa do processo judicial deve agir de boa-fé. Além disso, a boa-fé está diretamente ligada ao estelionato judicial, uma vez que aquele que comete essa conduta recorre à má-fé para obter uma vantagem devida ou lucros, né? E, além disso, o próprio Código de Ética e Disciplina da OAB esclarece em seu artigo 2º que o advogado deve agir com boa-fé. Esses são os principais motivos que esse princípio foi usado como marco teórico dessa pesquisa. Foi apresentado, portanto, os elementos de pesquisa. Agora eu vou evidenciar os objetivos alcançados. Na seção 1, primeiro foi discutido, buscou-se esclarecer, né, o que é mais a respeito do princípio da boa-fé, conceituar o estelionato judicial e diferenciando da litigância de má-fé e da fraude processual. Portanto, essa seção foi dividida da seguinte forma. No primeiro tópico foi abordado o princípio da boa-fé,
Após foi discutido o estelionato judicial conceituando, esclarecendo o que seria o uso do processo, né, para a obtenção dessa vantagem indevida. E após isso, no terceiro tópico, esclareceu-se a respeito da diferença do estelionato judicial com a litigância de má-fé e com a fraude processual e o motivo que eles não poderiam ser considerados os mesmos. Principalmente a litigância de má-fé, visto que no artigo 80 do Código de Processo Civil, os incisos 2º e 3º, em uma leitura pode ser facilmente confundido com estelionato judicial. Isso porque o inciso 3º fala que é o uso do processo judicial para a obtenção de uma vantagem, por um objetivo legal. Desculpa. Só que a litigância de má-fé não tem aplicação aos advogados. Como preceitua o próprio artigo 79 do Código de Processo Civil, a litigância de má-fé só terá aplicação nos casos quando forem cometidos por partes, pelas partes do processo ou por algum interveniente. No caso, não tem a possibilidade de ser aplicado aos representantes legais das partes. E a fraude processual é uma inovação durante o processo judicial. Ele não é o uso especificamente do processo para obter essa vantagem. Ele vai ser utilizado ali no decorrer do processo, algo que vai tentar levar o juiz a ele. Na segunda sessão, já passou muito tempo, Felipe? Já na segunda sessão, foi discutido mais a respeito da responsabilidade civil do advogado e foi apresentado alguns casos em que ocorreu estelionato judicial. E como no caso apresentado no começo, também foram casos em que foi considerado estelionato criminalmente atípico, mas que houve a possibilidade de ser condenado, de haver condenação civilmente ou administrativamente. Foi discutido o que é responsabilidade civil e também foi feita uma análise do artigo 32 do Estatuto da OAB, a qual fala que os advogados são responsáveis pelas práticas durante o processo de seus atos quando agem com dolo ou culpa. Já na terceira sessão, o objetivo foi analisar a hipótese formulada, né, da possibilidade do advogado ser responsabilizado civilmente quando comprovada sua má-fé e também confirmando essa hipótese, buscou solucionar a problemática através do projeto de lei de número 7.177 de 2010. Apesar desse projeto de lei não ser considerado, não estar no âmbito civil, quer dizer, o deputado, no momento que ele entrou com esse projeto de lei, ele queria que houvesse uma responsabilização criminalmente. Só que, no momento da pesquisa, eu percebi que poderia haver um aperfeiçoamento desse projeto em se adequando aos âmbitos cíveis, principalmente porque o direito penal ele é utilizado com última ratio, né? Então, somente se não tiver como ser feito algo em outros âmbitos que é utilizado o direito penal. E, ao final, apresentou-se o dever de ressarcimento pelos danos materiais decorrentes da ação. Sendo assim, passa-se agora as conclusões da pesquisa. Inicialmente, tem-se que a resposta dada é quando caracterizada a conduta culposa, o dano causado pelo advogado e o nexo entre a conduta e o dano, o advogado deverá ressarcir, sim, as vítimas monetariamente por todos os prejuízos e transtornos causados. Como preceitua o artigo 927 do Código Civil, não sendo aplicada a litigância de má-fé, mas podendo ainda ele ser responsabilizado administrativamente pela OAB. A partir dessa pesquisa também pôde-se afastar, né, a condenação do advogado pela litigância de má-fé e aplicando o dever do advogado ressarcir essas vítimas. Essa questão eu acho importante, né, para o ordenamento jurídico brasileiro, visto que não simplesmente só por deixar claro que nessas questões o advogado realmente ele deverá, sim, ter uma punidade no âmbito civil. Quando comprovada também essa má-fé, né, essa idoneidade do advogado, tem grande interferência também em quando ele for ser responsabilizado administrativamente pela OAB. Isso porque, de acordo com o Código de Ética, quando o advogado ele age com algum... Desculpa. Quando é comprovada a inidoneidade do advogado, ele é excluído da OAB, e não apenas suspenso.
Porque a fraude, quando cometida repetitivamente, ele é suspenso, podendo ser suspenso até 3 vezes. Mas dessa suspensão, ele ainda pode continuar agindo, cometendo as fraudes, né. Em finalização, a apresentação desse trabalho, coloco-me à disposição da banca para esclarecimentos, sugestões e questionamentos. Eu acho que deu, nossa, quase 20 minutos? Foi isso mesmo? Não, é 14 minutos. Nossa, eu falei muito. Foram 14 minutos. Bom, Paloma, antes de eu te passar aqui as minhas impressões, eu quero saber de você, assim, qual foi a sua sensação em relação à apresentação? Você sentiu que você Bem, Felipe, foi mal, mais ou menos? eu senti que eu li muito. Esse para mim foi um dos principais problemas que eu sinto, né. Eh, o bom para mim do roteiro é que ele me guia bastante, então ele não me deixa perder. Só que ao mesmo tempo, tem essa vantagem, às vezes ele me prende um pouquinho, que eu fico querendo acompanhar o que está escrito no roteiro. E isso para mim, apesar de ser uma boa coisa, para mim eu acabo, é a mesma questão do slide, que quando tem o slide, o que eu deveria colocar é apenas os tópicos, mas quando eu coloco uma apresentação um pouquinho maior, eu acabo lendo. Então por isso que eu acredito que eu li bastante. E também eu acho que eu falei muito rápido, falei muita coisa, eu acho que eu falei algumas coisas que não eram necessárias, que eu realmente eu acho que eu preciso tirar, e eu acho que o meu storytelling foi muito longo. E como ele foi muito longo, acabou ocupando muita parte do meu tempo para poder falar, né. A sua impressão foi uma impressão muito adequada, assim, eu percebi coisas realmente, assim, nesse mesmo sentido. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o geral da sua apresentação. Uhum. Inicialmente, o que que eu posso ponderar como pontos positivos? Você conseguiu fazer a sua apresentação de uma forma compreensível. Então, existiu uma linearidade no seu pensamento, na sua fala. Então, primeiro você trouxe os elementos de pesquisa, depois você apresentou cada sessão e depois você fez a conclusão. O simples fato de você ter uma linearidade já é um ponto muito positivo, porque você já sabe um roteiro mesmo que você tem que seguir na hora de apresentar. E Sim, você recebeu essa orientação, que eu sei, né, pelo curso que você fez, mas eu preciso frisar aqui quão importante é o que você fez de ser didática. O problema da pesquisa o objetivo geral foi objetivos específicos, porque isso não deixa dúvida para a banca. Se em algum momento a banca teve dúvida no seu texto, quando você fala sobre os elementos de pesquisa de forma didática, como você fez, a banca já não tem mais o que questionar, porque você expôs ali. E você expôs de fatos todos, né? Se você falou da hipótese, falou da justificativa, falou do marco teórico, falou de tudo. Então, achei que isso tudo foi muito positivo, a forma como você construiu o seu roteiro e como você expôs. De fato, você se excedeu no tempo, você falou muito, mas eu vou te dar uma sugestão aqui de pontos que eu acho que você pode cortar para que você possa tá, fazer caber melhor essas informações. Daqui a pouco eu te falo. Mas ok. embora você tenha falado muito, você não foi repetitiva. Isso é um ponto, né? Você não ficou voltando nos mesmos pontos, não ficou Uhum. sendo repetitivo. Você realmente foi naqueles pontos que são essenciais. E a gente sabe que 10 pontos perdão, 10 minutos é pouco tempo mesmo para apresentar tanta coisa e tanto resultado que você obteve. Achei que a sua apresentação foi positiva, esses aspectos. Agora vamos analisar aqui os pontos que você pode melhorar para o dia da sua apresentação. Sim, Paloma, a gente tem que considerar o seguinte: você está em fase de treinamento ainda, você não está ainda 100% pronta para a sua apresentação. Você começou a fazer recentemente os seus treinos. Então, o que que sim, significa? Que hoje foi um dia de treino, mas você vai fazer outros e vai melhorando a partir do momento que você for repetindo. Essa questão de não consigo decorar o roteiro, eu não consigo me lembrar de todo o roteiro, isso vai, com o tempo, vai sendo diminuído esse problema. Porque quanto mais você repete, mais você vai armazenar essas informações. Quanto mais você repetir, melhor. Eu não senti isso que você disse, que você leu demais o roteiro. Não tive essa sensação. Vi que você consultou os roteiros em alguns momentos, mas não ficou aquela leitura robótica, não ficou exaustivo, não foi algo que preocupou. Para quem estava te assistindo aqui, a gente entendeu que você estrategicamente olhou naqueles momentos que você ficou insegura, né? Por exemplo, teve um artigo que você consultou, o artigo 927, beleza. Ok, não foi nada fora
do normal, não. Acho que foi bem adequado, assim, toda a sua postura foi bem adequada. Em relação aos pontos que a gente pode pensar na melhoria. Primeiro, como você excedeu o tempo e na hora você não pode exceder, a gente pode cortar alguns elementos. Eu acho, de fato, que o seu storytelling, para quem não sabe, né, o storytelling foi o caso que ela contou para contextualizar o tema dela. Ficou muito extenso. Só que, mais do que extenso, ele ficou confuso. E eu acho que é nisso que você tem que melhorar. Porque, assim, eu já li o seu trabalho, né? Eu já entendi o que que é o estelionato judicial, eu já te fiz várias perguntas sobre isso, então eu tenho uma clareza plena de tudo que você está falando. Mas o caso, como você contou, como você narrou, acho que porque ficou muito longo, ficou muito cheio de detalhes, ele acabou confundindo. Me Não confundiu. escreveu direito o que que era o estelionato judicial de Não, forma não. direta, né? Vou te Contornei falar. bastante. Eu acho que você pode, talvez, pegar a personagem ali, que é a advogada, e falar mais claramente, de forma mais objetiva, o que que ela fez. Ao invés de contar todos os personagens da história que você trouxe, né? Porque, inclusive, eu tive essa dúvida. Ela era advogada da seguradora? Porque você falou isso. Ela Ela era advogada de quem? era exatamente isso. Ela era uma seguradora, né, que fazia acordos para poder receber, fazer acordo com as vítimas de acidentes, esse tipo de coisa, para poder receber o seguro DPVAT. A seguradora pagava as vítimas e depois entrava com o seguro DPVAT para poder receber. Então ela já era advogada dessa seguradora mesmo. Então, Sim. então não teve questionamento a respeito disso, de se ela realmente era representante dessa seguradora. O problema foi a respeito dos acordos, né? Que ela foi fazendo de forma ilícita. Então, mas aí, quando você fala que ela cometeu estelionato, foi no sentido de ter se passado pela representante dos clientes? Na verdade, foi considerado estelionato porque esses acordos eram falsos. Por exemplo, não tinha realmente esse acidente, só que não tinha um acordo. Ela entrava para receber o seguro sem ter pagado as vítimas, sem nem ter comunicado às vítimas a respeito dessa possibilidade de receber, né? Entendi. É. Então, tá vendo como é que esses pontos eles precisam ser um pouco mais esclarecidos? Aham. Então, encurta mais essa história e vai direto nesses pontos aí que eu te perguntei, né? Advogada de quem, o que que ela fez exatamente e por que que o que ela fez foi considerado estelionato digital. Eu estou falando digital. Perdão, estelionato É digital. estelionato digital. E aí você deixa isso mais claro e encurta a sua história. Porque aí Tá. vai fazer mais Mas sentido. sim, Né? Bom, os outros pontos dos elementos de pesquisa não tem como tirar, porque a banca quer escutar você falando sobre isso. Então, o problema, o objetivo geral, específicos, hipóteses, blá, 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 tudo isso tem que falar, não tem jeito, né? E não acho que você se delongou em nenhum deles, nos elementos de pesquisa. Acho que realmente só storytelling aí que você pode encurtar desses pontos. uhum. Tem um ponto que a gente pode analisar também, é o seguinte, quando você fala de marco teórico, você já explica ali a boa-fé. Sim, E aí a boa-fé é um ponto da sua primeira sessão. Então, veja, sim. você demorou muito para falar da primeira sessão. Você gastou muito tempo para falar da primeira sessão. A segunda sessão você falou muito pouco e da terceira você quase não falou. Então, tá Uhum. desproporcional. O que que eu faria no seu lugar? O marco teórico é o princípio da boa-fé. Os autores norteadores para esse marco teórico foram Flávio Tartucci e quem mais? Você falou? Eu e no artigo mesmo eu coloquei só desculpa, Felipe, só conferir aqui, tá? Que foi o Pablo Stouze Gagliano e o Rodolfo Pamplona Filho. Só que, para poder conceituar o estelionato, eu também usei o Tartucci. Você acha necessário também citar essa questão? Não, aí o marco teórico, então, seria só com base no Stolze e no Pamplona. O Só Tartucci os dois. é só como conceito de estelionato, então não vem um caso, Estelionato é isso. né? Então, o marco Sim. teórico de fé, e não precisa explicar tudo, embora eu tenha achado muito interessante você ter explicado, mas eu não acho que não vai dar tempo de você falar de tantos detalhes assim. E deixa para, na primeira sessão, você falar um pouco, ao falar de litigância de má-fé, você fala um pouco de boa-fé. Aí eu coloco a boa-fé nessa questão é, da primeira sessão, diminuindo também o tempo do marco teórico e já encadeando a litigância de má-fé. É É, isso? isso.
A minha ideia é que você fale menos um pouquinho do marco teórico e deixe sobrar essa discussão da boa-fé para a primeira sessão, quando você falar de litigância de má-fé. Aí você já faz uma casadinha ali, ó. Litigância de má-fé, diferente do estelionato judicial, e a relação com o princípio da boa-fé, que é o seu marco teórico. Aí você já faz tudo ali de um jeito só, né? No ato. Beleza. Aí, beleza. A sessão 2 e a sessão 3. Na sessão 3, eu não sei se eu comi mosca aqui, porque eu estava anotando algumas coisas, tá? Pode ser que você tenha falado. Mas você chegou a mencionar o código de ética na sessão 3? Não. Eu não citei o código de ética na seção 3. Eu citei o código de ética na hora que eu expliquei o marco teórico, que eu falei da questão da boa-fé. É, e você falou também no final do código de ética. Eu falei que ele pode ser responsabilizado administrativamente pela OAB. Isso. Eu acho que você tem que falar do código de ética na sessão 3, porque é a sessão que você traz a responsabilidade do advogado. Beleza. Então, deixar claro ali que o seu amparo legislativo para buscar uma responsabilidade está no código de ética, para que a banca entenda que tem um fundamento legislativo, né, na Sim. sua ideia final ali da responsabilidade. Então é isso, assim, ó. Essa é a sugestão que eu te dou para só remanejar o seu roteiro. Mas, no geral, Tá. ficou muito bom. Agora Eu vamos. queria te... Desculpa, te Bom, vai lá. interrompi. Pode falar. Deixa eu terminar aqui, depois você me pergunta, que eu sei que deve ter muitas dúvidas aí. Mas olha só, Sim. o que eu acho que ficou faltando na sua fala, que foi até um ponto de questionamento meu durante a sua escrita. Eu acho que isso tem que ficar mais claro. A questão das vítimas. Quem que são as vítimas do estelionato judicial? Você fala, mas você fala de um jeito como se a gente já presumisse, sabe? Eu acho que isso tem que dar mais um pouco de atenção. Porque existe essa dúvida. Quem que é a vítima? A vítima é o poder judiciário. A vítima é o cliente. E quando você pensa assim, não, mas o cliente ele também está oferindo lucro, né, junto com o advogado. Mas ele pode Sim. ser vítima de alguma forma. Então, eu acho que esse ponto de quem é a vítima, ele tem que entrar no seu roteiro de alguma forma, Uhum. sabe? Para deixar mais claro isso. Eu lembro que durante a escrita do texto, você até me questionou sobre isso. Você falou assim: realmente o cliente vai ser vítima mesmo? É. Que você ainda até falou se eu não consigo. Desculpa. Eu não consigo verificar a possibilidade dele ser ressarcido. Como que ele vai ser é, indenizado nesse tipo de situação, né? Eu acho que você me questionou, foi isso, não foi? E eu continuo achando que o cliente pode não ser vítima. Mas É você que fala sobre vítimas. Na sua fala, você fala sobre vítimas. eu Então, deixo geral. você tem que explicar. Inclusive, no quadro comparativo que eu utilizo para diferenciar o estelionato, eu ainda coloco as vítimas, todas. Tanto o autor, desculpa, tanto o cliente como as partes contrárias no processo, como o Poder Judiciário. É, isso tem que estar na sua fala. Tá? Então, Tem que estar? tem. Isso é importante. Beleza. Porque quando a gente fala de responsabilidade civil, que é o foco do seu trabalho, tem que ter o autor, que é, no caso é o advogado, e tem que ficar claro também quem é a vítima ou quem são as vítimas. E Sim. aí, isso faltou um pouco mais de clareza na sua fala. E na sua fala faltou um pouco mais de clareza também sobre a importância do código de ética, mas é aquilo que eu te disse, você pode esclarecer isso melhor quando você falar na seção 3 sobre o código de ética para fins de responsabilidade do advogado. Uhum. Então é isso. Ah, inclusive, o código de ética, ele fala sobre a responsabilidade administrativa. Fala. Ele não fala sobre a responsabilidade civil. Não. Eu acho que teve um pequeno erro no meu trabalho, que no final foi um erro bem. Foi de escrita mesmo, tá? Que em vez de eu colocar a respeito de que ele deveria ser responsabilizado administrativamente pela OAB, eu coloquei sem querer responsabilizado civilmente pela OAB. Eu acho que como eu estava falando tanto a respeito dessa questão da responsabilização civil, que eu acabei comendo mosca nessa questão. Você acha necessário, né, fazer uma errata a respeito disso? Não, acho que não. Não. Acho que é um deslize muito pequeno para fazer. Ok. De todo jeito, na hora da banca, qualquer coisa, eu posso esclarecer isso também, né? Se te perguntarem, você esclarece, mas eu acho que pode ser que Deixa pra lá. tudo, né? A questão da errata, assim, é importante a gente pensar o seguinte, a errata, ela pode ser
prejudicial. Eu vou te dar um exemplo. Teve uma aluna, há um tempo atrás, que fez uma errata de 3 páginas. Então, assim, eu estava na banca dela, 3 páginas de errata. E aí, assim, ela não perdeu o ponto, mas eu lembro que na deliberação, o outro professor da banca questionou isso, mas espera aí, ela teve tempo de corrigir o trabalho, ela teve tempo de fazer esse trabalho. Por que que ela fez uma errata de 3 páginas, mostrando todos Eu, os erros que ela cometeu? Então, assim, a uhum, gente tem que pensar que a errata, ela tem que ser utilizada para situações em que você cometeu um erro muito grosseiro, que às vezes acontece mesmo, né? E que pode uhum, prejudicar de alguma forma a compreensão, a nota. Agora, detalhes, assim, que, como no seu caso, né? Você já falou, deixou muito claro o que é a responsabilidade civil, deixou muito claro qual que é o papel do Código de Ética. Eles vão perceber que foi um deslize ali que você cometeu no final, né? Não acho que é o caso, não. Acho que até entendi. você pode denunciar uma coisa que eles nem tinham visto, né? Assim, então vou me isentar dessa questão. Eu ia comentar com você, sem não tem nada a ver com a situação atual, mas aquela questão que eu te perguntei também sobre a errata de, de Natália, ninguém falou nada a respeito de nenhum ponto que estava na errata que ela queria fazer. Pois é. Ninguém falou. Então ela foi e falou assim: não fiz e deu tudo certo. Mas geralmente é isso mesmo. A gente fica vendo tanta coisa no trabalho depois, e a gente acha que todo mundo vai ver. E na maior parte das vezes, olha só, eu li o seu trabalho quantas vezes e eu não percebi isso, né? Ah, É claro que algum professor pode perceber, lógico, que pode, mas é sim. pouco provável, são detalhes assim, né? Mas olha só, Paloma, então, depois você Uhum. reavalia o seu roteiro para, não porque, Adequar essas. para adequar o tempo, né? E adequar esses pontos Uhum, que eu falei. Agora vamos falar sobre sobre pontos de oratória, para que uhum, você possa também avaliar. Você tem um bom volume de voz, o que é muito positivo, porque a gente consegue te ouvir bem, né? Você não é o tipo de pessoa que tem a voz projetada para dentro, que fica falando, ruminando, né? Você coloca bem a sua voz para fora, o que é muito positivo. A sua dicção é boa, dá para te ouvir com tranquilidade, com clareza. Mas eu acho que você falou rápido mesmo, assim, a impressão que você teve foi a mesma impressão que eu tive. Falei rápido, né? Você falou isso. E eu acho que você falou rápido mesmo. O que que pode ser esse falar rápido? Pode ser a preocupação com o tempo, pode ser o nervosismo, ou pode ser o seu jeito mesmo de falar rápido. Pode ser tudo, todos esses fatores. Então, minha recomendação para você é, quando você estiver treinando, treine isso. Falar mais devagar. Não precisa correr, porque você vai rever o seu roteiro e vai ver que você pode cortar algumas coisas, né? Você vai rever, uhum, não precisa correr. E lembre que correr pode prejudicar a sua fala, então é melhor você falar um pouco mais devagar. sim. Então, treine isso aí. Você tem um vício de linguagem, que é o é. Muitas vezes você fala o é, e eu só pontuo o vício de linguagem quando incomoda, porque vício de linguagem todo mundo tem, na maior parte das vezes. E me incomodou. Eu reparei. Ah, claro, pode ser o nervosismo, pode ser a falta de treino, pode ser tudo isso. Mas é bom você saber que existe esse excesso. Quando você estiver no momento dos treinos, começa a observar esse que você fala e começa a suprimir. Simplesmente não fale. Percebeu que o vai sair? Segura, faz silêncio. No lugar do vício de linguagem, a gente pode colocar o silêncio, não tem problema algum. O silêncio não vai matar a sua fala, não vai matar a sua oratória, muito pelo contrário, o silêncio ele é importante para a sua fala também. Então, esse vício aí você pode tomar um pouco mais de cuidado com ele. Seu gestual. Você é uma pessoa que gesticula muito e você está sentada. Na hora você vai ficar sentada também ou você vai fazer em pé na apresentação? Já decidiu? Uai, eu tenho, desculpa, eu tenho preferência de ficar sentada. Porque, como você disse, eu já mexo bastante. E lá, provavelmente eu vou ficar. Quer dizer, eu ainda não tenho. Tipo assim, não consigo ficar parada enquanto eu tô falando. Então a possibilidade de eu sair andando lá é muito maior. Então eu prefiro ficar sentada. Só que um dos meus examinadores falou que seria melhor ficar em pé durante as apresentações. Só que eu acho que em questão de confiança, eu prefiro ficar sentada. Porque eu prefiro perder um ponto por estar sentada do que acabar perdendo mais ponto porque tá em pé, igual aquele dia você falou, igual um boneco de posto. Então eu prefiro ficar sentada.
Você não vai perder ponto porque você apresentou sentado em pé, né? Isso, porque na faculdade onde você está, isso inclusive fica a critério do aluno decidir. Então não é uma Ah, que regra bom. que tem que ser cumprida, você pode escolher o que você se sentir mais confortável. Tem faculdades que obrigatoriamente o aluno tem que fazer em pé ou sentado, não é o caso da sua. Sim. Não vai perder ponto por isso. Então escolha aquilo que te deixa mais confortável. Independente da sua escolha, se vai ser em pé ou sentado, é importante que você analise, especialmente durante os seus treinos, a questão do uso das suas mãos. Por quê? Você usa muito gestual. E você usa muito o gestual sem direcionamento. Porque uma coisa é você usar o gestual em sincronia com a sua fala. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora, né? Em sincronia. Eu Sim. estou usando as minhas mãos para poder mostrar que que eu estou dando uma ênfase à minha fala. Sim. Você usa a sua mão de uma forma despretensiosa. Então, o que isso acarreta? Uma poluição na sua apresentação. Fica uma apresentação poluída mesmo, a palavra é essa. Não me entenda mal, tá? Porque isso aqui eu não estou detonando a sua apresentação, estou só mostrando. Eu entendi. Então, o que que você pode fazer? Primeiro, nos treinos, colocar a sua mão no colo, manter ela no colo e não em cima da mesa como você está aí, põe ela no colo, porque vai dificultar um pouco mais você subir para poder usar. Mas você vai subir, porque você usa muito as mãos. Então, quando você subir, você sobe e depois você volta para o mesmo lugar. Vai treinando voltar para o colo, ao invés de voltar para cima da mesa. Manter essa sequência, né? Usou aqui, Não, ó. mas Igual. entendi. Porque você vai ver que ela vai ficar mais contida debaixo da mesa e aí você vai usar menos, espera-se, né? Usar menos as mãos. E controla isso também na apresentação, no seu treino, controla mais, assim, deixa eu conter mais as minhas mãos, deixa eu usar elas menos. E claro, quando você for usá-las mais estrategicamente, para você dar ênfase na sua fala, para você apontar, né? De repente, lá no início, quando você faz os cumprimentos, você pode apontar. Cumprimento, agradeço ao professor Leandro, à professora Ana Flávia. Você pode fazer o direcionamento com a mão. A mão, a gente tem que pensar nisso, Paulo. A mão, ela é um acessório à fala. No nosso contexto aqui, tá? Claro que pode ter contexto diferente. Se fosse um teatro de pantomima, por exemplo, é claro que as mãos iam ser essenciais. Mas no nosso contexto aqui, a mão é um acessório. Então, a gente sempre vai usar a mão para melhorar a nossa fala, não para poluir a fala. Então, dá No uma, meu caso, eu tô usando para atrapalhar. tira um pouco do foco. As suas mãos está tirando do foco da fala. E isso pode Ex- ser controlado, né? Porque, assim, é totalmente controlável, não é nenhum problema. E deixa eu ver aqui mais um ponto. Esse ponto aqui, as pessoas devem ter observado aqui na sua apresentação. Você pede desculpa o tempo todo. É algo educado pedir desculpas? É muito educado. Pessoas que pedem desculpas são pessoas ex-educadas. Mas você pede Confio. desculpa por qualquer motivo você está pedindo desculpa. Eu contei aqui 4 vezes, mas deve ter sido mais, porque eu parei de contar. Aí você pede desculpa porque você falou uma coisa errada, você pede desculpa porque você esqueceu, você pede desculpa por vários motivos. Conselho de oratória. Nunca peça desculpas. Por quê? Porque possivelmente as pessoas não perceberam esse erro que você cometeu. Quando você pede desculpa, aí você denuncia. Aí você conta para elas o que você está fazendo naquele momento. A gente só pede desculpa, né, diante de um erro que a pessoa possivelmente percebeu. E aí foi um erro de verdade. Você não cometeu nenhum erro de verdade. Foi o quê? Um deslize na sua apresentação. Eu esqueci de um detalhe. Ou eu pulei alguma coisa na apresentação. Não é um erro. Né? É muito mais algo que você gostaria de fazer, que você está justificando que você não está fazendo, pedindo desculpa, do que propriamente um erro. Então não fala, não peça desculpas para não denunciar e também porque não precisa. Né? Não precisa mesmo. Pode seguir falando. Precisou olhar para o roteiro? Deixa o povo esperando lá, olha para o seu roteiro. 3 segundos que seja para você procurar a informação que você esqueceu, não vai matar a sua apresentação, né? Então já está perdoado antes de pedir desculpa, tá? Uma das questões que eu notei depois de ter visto o curso de oratório, não só lá da faculdade, mas também o do Hotmart, teve. Você até comentou sobre isso, que é o uso do silêncio ao nosso favor. Você fala que se você esquece alguma coisa, em um momento você fica em silêncio rapidinho, repete a frase e continua. Que aí você lembra do que você ia falar, né? Então, eu acho que nessa questão da desculpa,
uma das formas que eu vou tentar fazer é ficar em silêncio. Porque se eu esquecer alguma coisa, eu tenho esse costume mesmo de pedir desculpa na hora que eu esqueço alguma coisa. Minha chefe chama minha atenção todo dia, ela falou: "Você não aguento mais você pedindo desculpa aqui perto de mim". Não tô brincando. E aí eu até tento diminuir, só que eu poderia falar que é um vício de linguagem, mas não é, é realmente um costume. Qualquer coisinha que eu sinto que eu tô errando, que eu tô atrapalhando, eu acabo pedindo desculpa. Sim. Não, mas pode manter isso para a vida, porque é educado, pedir desculpa quando a gente comete um erro, né? Mas aqui nesse Sim, contexto não precisa mesmo, tá? Não, tá. como eu te disse, Uhum. já estava desculpada antes de pedir desculpa, então já está com a Tranquilo. preventivo aí. Paloma, para finalizar, deixa eu ver aqui, tinha uma coisa que eu queria te falar aqui que era. Para finalizar, o que que eu acho que você pode pensar? Que tipo de perguntas que a banca faria para poder esclarecer melhor a sua parte textual? Começa a pensar isso, não para se matar, né? Assim, eu tenho que descobrir as perguntas que eles vão me fazer. Mas é só porque, se você, pensando nas perguntas que eles possam te fazer, você já colocar na sua apresentação, você já elimina essas dúvidas. E eles não vão te fazer perguntas. Então, por exemplo, assim, ó, imagine que você perceba, durante a sua apresentação, que a questão de litigância de má-fé não está muito bem explicada ainda. Que o texto talvez não esteja muito claro. Então, traga isso com mais foco para a sua apresentação. Dê mais foco nisso na sua apresentação. Porque quando você faz isso, como eu te digo, trazendo mais clareza para aqueles pontos que podem gerar dúvida, você acaba eliminando perguntas ali por parte dos avaliadores. Eu que já li o seu trabalho, como eu te disse aqui, eu já entendi do início ao fim tudo, não tenho dúvidas a não ser o ponto do caso mesmo que você contou, que foi um caso que eu realmente tive dúvidas sobre o que era advogada, o que ela estava fazendo. Fora isso, eu entendi tudo. Mas não sei se as pessoas leram o seu trabalho com a mesma atenção. Provavelmente não, né? Porque eu, como avaliador, leio com muito mais atenção, muito mais critério. Mas então é justamente por isso que tem que redobrar o cuidado na apresentação, para trazer todos os pontos de clareza que eventualmente eles possam ter dúvida para você poder eliminar as dúvidas e as perguntas ali de cara. Tá bom? Entendi. Uma das dicas também que você deu no curso de oratória que eu estava pensando em aplicar na hora da aplicação, foi pesquisar o currículo dos possíveis examinadores, né. No caso, eu vou estar diante de 2 pessoas que dão aula de direito administrativo. Uma das questões que eu pensei em falar é a respeito da responsabilidade civil, responsabilidade estatal. Só que eu não sei que se encaixaria na presente discussão do tema, né. É. Primeiro, assim, né? Você pode se preparar para perguntas envolvendo isso. Acho ok. Mas inserir na sua apresentação, não porque você não falou isso no seu trabalho, então não faz Hum, sentido você falar de algo que não está no seu trabalho. E também você não vai estudar esse assunto agora só para responder uma pergunta que eles vão te fazer. Se você não. quiser dar uma olhada nisso, né, se haveria a possibilidade de uma responsabilidade do Estado só por via das dúvidas, caso eles façam a pergunta, ok. Mas se eles fizerem também e você não souber responder, a saída sempre é essa. Olha, professor, agradeço a sua pergunta, foi uma pergunta muito interessante, eu acho que pode realmente agregar ao meu trabalho. Porém, o recorte do meu trabalho aqui é a responsabilidade civil, e eu, nesse ponto, eu não vou conseguir te responder, mas eu anotei aqui para pesquisar e vou te responder depois. Pode ter certeza que eu te encaminho um e-mail com essa resposta. Beleza. Não vai ter Entendi. ponto por causa disso, não. Só se você responder todas as perguntas assim, aí você perde ponto. Agora, uma pergunta que você responda assim porque você realmente não consegue, não tem problema. Eu morro de medo de ter feito várias perguntas que eu não saber responder e eles acharem que eu não fiz essa pesquisa. Aí eu vou ficar assim: "Nossa, eu fiz um ano para eles acharem que não fui eu". Porque quando eu estou muito nervosa, um dos motivos que eu acho que vai ficar pedindo muita desculpa é também, só para trazer, é que eu estou muito nervosa com essas questões. E na hora que eu fico nervosa, eu esqueço tudo. Eu estava treinando mais cedo, eu não lembro de nada que eu falei. A apresentação que eu fiz pra você aqui agora, são poucas questões que eu lembro, de verdade. Eu tô lembrando porque você tá falando, então acaba que me dá um branco total na hora. Normal. Normal. É um momento de ansiedade, né? Então é normal que você sinta assim. Mas Mas eu vou preparar questões.
Vou te parabenizar aqui mais uma vez, porque foi uma apresentação positiva, muito mais positiva do que negativa, você pode ter certeza. E todos os apontamentos que eu fiz aqui, como eu te disse, no sentido de que você melhore, mas de forma alguma foi uma crítica dizendo que está ruim, tá? Não está ruim mesmo, Entendi. só para aprimorar. Joia? Joia. Mais alguma dúvida? Não, somente isso. Eu te agradeço pela participação. Obrigado por ter aceitado o convite. Valeu demais. Não. Até mais, Felipe. Não. Bom, como você pode perceber, a Paloma assistiu um curso meu de oratória e ela se pautou nesse curso de oratória para construir toda a apresentação dela e para fazer essa montagem do roteiro que vocês visualizaram. Se você quiser também assistir esse curso de oratória e ter acesso a todas as aulas que ela recebeu sobre como fazer o seu roteiro de apresentação, como lidar com o nervosismo, como responder as perguntas da banca, como lidar com o branco e várias outras estratégias de oratória, você vai encontrar aqui debaixo desse vídeo um link para te direcionar para essa página com um infoproduto, que é o meu curso de oratória para TCC. Você vai encontrar também debaixo do link um cupom de desconto para você que está assistindo esse vídeo até o final. Só você clicar aqui, aplicar o cupom de desconto, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Esse é um curso que você vai levar não só para a sua apresentação de TCC, mas para a vida, porque é um curso que tem não só um conteúdo para TCC, mas um conteúdo de oratória e um conteúdo muito bom. Pode ter certeza. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.